Olá, a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Existe uma árdua missão que pesa sobre o ombro de todos os pais cristãos, que é educar os filhos no reto caminho do Senhor. Desde a fase infantil até a adolescência, principalmente, precisamos levá-los ao conhecimento e temor de Deus, pois isso fará toda a diferença. Para que possamos compreender o perigo que é negligenciar a educação das crianças e adolescentes com base na palavra de Deus, vamos falar sobre a história de Eli e seus filhos. A Bíblia nos mostra que Eli foi um sacerdote do Senhor que falhou terrivelmente em disciplinar seus filhos conforme orientam as Escrituras Sagradas. E por conta disso, as consequências foram trágicas não só para os filhos de Eli, como para ele próprio também. Então fique comigo até o fim desse conteúdo, porque é de suma importância e com certeza vai abençoar você e toda a sua família. Sou o Marcelo Oliveira e você está aqui no Guarda Instrução e Vive. Peço que você se inscreva no meu canal e ative também o sininho das notificações para que você esteja sempre por dentro de tudo o que acontece por aqui. Ok? Então agora, vamos à mensagem. A história de Eli e seus filhos está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 1, até 1 Samuel, capítulo 4. Além de sacerdote, Eli também foi juiz em Israel por 40 anos. Ele cuidava das causas religiosas e civis daquele povo e ainda cuidou da vida espiritual do jovem Samuel, que foi inteiramente dedicado ao serviço de Deus por Ana, sua mãe. Porém, mesmo Eli tendo participação em muitas coisas, o que na verdade marcou a sua vida e de uma maneira extremamente negativa foi a completa negligência relacionada à educação e à vida espiritual dos seus dois filhos, Ófni e Finéias. A Bíblia diz que eles eram conhecidos como homens que não temiam a Deus. Vejamos, meu irmão e irmã, o que está escrito em 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Olha só que coisa. O termo filhos de Belial, em hebraico, significa pessoas perversas, ruins ou rebeldes. E chega até mesmo a ser usado como filhos de Satanás. Ófni e Finéias também eram sacerdotes e serviam no tabernáculo de Siló. Mas muitas eram as iniquidades que eles cometiam. Quero destacar aqui dois graves pecados, dentre outros, que eles sempre faziam. O primeiro era o total desprezo que eles tinham com relação às ofertas de sacrifício. Em 1 Samuel capítulo 2, versos 12 ao 17, a Bíblia diz que quando eram oferecidos os sacrifícios, os filhos de Eli mandavam que seus servos pegassem a melhor parte da carne antes que a gordura fosse queimada, e quase sempre à força. Isso era tido como um grave pecado porque mostrava total irreverência a Deus e às ofertas dedicadas a Ele. E o segundo grave pecado que eles cometiam é que tanto um como o outro tinham relações sexuais com as mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Vejamos. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Meu pai, para alguém cometer tais pecados, precisa ser muito perverso e sem nenhum temor de Deus. Lembrando que temor a Deus não é ter medo do Senhor, mas sim o máximo respeito, reverência e total consideração para com Deus, pois Ele nos criou e somos dele. Salmo 100, verso 3. Amém? Com certeza, se o sacerdote Eli tivesse investido na educação de seus filhos e até mesmo repreendido eles com total firmeza e autoridade, as coisas teriam sido bem diferentes. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Devido ao acúmulo de pecados de Ófni e Finéias, Deus mandou um profeta a Eli com uma profecia nada boa. Veja o que ele disse em 1 Samuel capítulo 2, verso 34. E o que acontecer a seus dois filhos, Ófni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Imagina isso, meu irmão e irmã. Eli iria perder seus dois filhos de uma só vez. Só que coisas piores ainda estavam por vir. Em 1 Samuel capítulo 4, versos 10 a 11, diz assim: Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ófni e Finéias, morreram. Como foram terríveis as consequências! E mal sabia o sacerdote Eli que seria o próximo a perder sua própria vida por conta de toda essa situação. Vejamos. Quando ele mencionou a arca de Deus,
ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. 1 Samuel 4, versículo 18. O final de Eli e sua família foi muito triste, e com certeza Deus não queria que nada disso acontecesse. Mas através dessa palavra, o Senhor nos lembra de como é extremamente importante instruir nossos filhos nos caminhos de Deus e até mesmo de repreendê-los quando se fizer necessário. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, a Bíblia diz: Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa palavra deixa bem claro que todos os pais tementes a Deus devem instruir seus filhos a andarem conforme os ensinos das Escrituras Sagradas, para que eles tenham bons costumes, integridade e principalmente temor e tremor de Deus. Isso fará com que os filhos, ao atingirem a fase adulta, tenham firmes alicerces para enfrentarem toda a sorte de tentações e as tribulações que eventualmente podem surgir no meio do caminho. Lembrando que essa missão de doutriná-los na palavra do Senhor não é uma responsabilidade da escolinha da igreja, mas sim dos pais. E um outro ponto muito importante a ser dito é que, além dos pais ensinarem a seus filhos a palavra de Deus, eles também precisam demonstrar a eles que vivem a fé que professam, pois isso servirá de um grande incentivo e exemplo para que eles andem nos caminhos do Senhor. Com relação à disciplina, em Provérbios 13, 24, diz assim: Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Olha só, meu irmão e minha irmã, por que hoje em dia muitos dos filhos são desobedientes aos pais, vivem na prática da imoralidade, nos vícios e na busca de prazeres desse mundo? Porque muitos dos pais falharam em disciplinar seus filhos no momento em que deveriam ter feito isso. Isso não quer dizer que a pessoa tem que punir seus filhos com severidade ou de maneira abusiva, mas com sabedoria e autoridade. Então, meu irmão e irmã, precisamos interagir mais com os nossos filhos, ser mais participativos em suas atividades e sempre estarmos atentos com quem eles falam e também com relação ao que eles estão vendo e assistindo. Se nós não cuidarmos de nossos filhos, educando e instruindo no reto caminho, Satanás estará de prontidão para induzi-los ao erro e à morte espiritual. E é tudo o que Deus não quer que aconteça. Até porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127. E para encerrar essa mensagem, deixo essa palavra de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém? Glória a Deus. Bom, era essa mensagem que eu queria passar para você, meu irmão e minha irmã. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like, compartilhe também com todos os seus contatos e se inscreva aí no meu canal. Vou ficando por aqui, até a próxima, e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.